Você sabia que centenas de trilhões de dólares estão, nesse exato momento, impedidos de fluir para onde eles deveriam ir, para onde eles querem ir, para onde eles vão render mais? E se eu te dissesse que existe uma revolução silenciosa, mas poderosíssima acontecendo nesse exato momento? Está começando agora e está drenando esse dinheiro, esse capital, rumo à maior inovação financeira do nosso século. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a Better Money. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que está redefinindo o mercado de capitais global, as Bitcoin Treasury Companies. Prepare-se para entender de uma vez por todas essa revolução que está acontecendo agora no mercado de capitais e que vai acelerar exponencialmente a adoção do Bitcoin. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui hoje pode mudar completamente sua visão sobre o futuro. O capital sempre quer ir para onde é bem-vindo e sempre permanece onde é bem tratado. Essa frase pertence a Walter Bigelow Wheatstone, um cara que nasceu em 1919 e morreu em 2005. E essa frase acabou ficando conhecida como Wheatstone's Law of Capital, ou Lei de Capital de Wheatstone. Wheatstone foi um banqueiro e ex-presidente do Citigroup entre 1967 e 1984. E ele é amplamente reconhecido como um dos banqueiros comerciais mais influentes da sua época. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, ela me chamou bastante atenção e ficou marcada. Eu ouvi da boca do Jack Mallers em um dos seus podcasts. Jack Mallers, que é o CEO e fundador da Strike e cofundador da 21 Capital, uma Bitcoin Treasury Company. E muito provavelmente, eu apostaria a dizer que daqui a alguns anos ele ficará conhecido como um dos financistas mais influentes da sua época. Essa frase me chamou muita atenção porque ela explica exatamente o fenômeno que a gente está observando e vivenciando a cada minuto de cada dia desde que o Bitcoin foi criado em 3 de janeiro de 2009. Eu já vou explicar isso em mais detalhe, só que antes eu preciso te dar um pouco de contexto. Você sabe por que os Bitcoiners estão sempre falando bem da escola austríaca de economia? Porque ela simplesmente é a única que realmente faz sentido por um simples motivo. Ela leva em conta a realidade material das coisas, que é a ação humana. Enquanto os keynesianos estão aí tentando modelar a economia como se fosse física no laboratório, os austríacos entendem que seres humanos não são partículas previsíveis, que seres humanos são agentes autônomos, livres, com tempo, preferências, incertezas, características de cada um. Recentemente, Michael Saylor foi no podcast do Jordan Peterson e o resultado disso foi uma das entrevistas mais épicas e mais incríveis que eu já assisti na minha vida, onde eles abordam muita coisa, inclusive isso aqui. But once you understand it like that, then you realize that what's going on with Bitcoin is a bunch of people with the same ideology. We just all like to keep our money. Mm-hmm. We should also say, it's not exactly that you want to keep your money. It's you want to keep the fruits of your labor and you want to keep your reputation. And you want to do that over the longest amount of time possible with the least amount of parasitism and corruption manageable. And so, because when you say you want to keep your money, it's got that kind of evil capitalist ring to it. But if you spent your entire lifetime building up a storehouse of value, and you did that in a way that also brought prosperity to other people, it's only natural justice of the sort that keeps hardworking people working and everything abundant in order to not allow people like that to be parasitized and taken out. Pois é, seres humanos têm sempre uma característica em comum. Todo mundo quer que o fruto do seu trabalho, sua propriedade, seja respeitada e seja preservada. Todo mundo quer ver o seu capital se multiplicar e não derreter. Só que no mundo de hoje em dia, com déficits cada vez mais absurdos, dinheiro fiat sendo impresso infinitamente e delírios de controle central de burocratas, isso parece uma utopia cada vez mais distante. Estima-se que a riqueza global esteja entre 900 trilhões e 1 quadrilhão de dólares atualmente. E boa parte desse dinheiro está nas mãos de grandes fundos de pensão, de fundos soberanos, de family offices, gestoras de recursos. E muitas vezes esse capital está preso por regras, mandatos e restrições que o impede de seguir a lei de capital de Wheatstone e se estacionar lá no Bitcoin, na melhor reserva de valor que já existiu. Vou te dar um exemplo prático do que aconteceu comigo recentemente. Semana passada eu conversei com 2 gestores de uma asset na Faria Lima e eles me procuraram porque eles queriam bater um papo para aprender mais sobre Bitcoin Treasuries e eles estão estudando uma alocação na Melius. Um dos gestores dessa asset cuida de um fundo de equities global, ou seja, ele pode comprar ações de empresa no Brasil e no exterior, mas não pode alocar diretamente em Bitcoin ou comprar ETFs de Bitcoin.
Bitcoin. O outro cuida de um fundo cujo mandato somente permite comprar ações da B3, empresas brasileiras. Os dois são prova viva de que a lei de capital de Wheatstone é válida, existe, e que essas barreiras regulatórias são um entrave para ela. Os dois têm o dever fiduciário de buscar formas de migrar o capital dos seus cotistas para onde ele é melhor tratado, mas os mandatos não permitem que eles façam isso, que eles comprem Bitcoin. E é exatamente aí que entra a revolução da qual a gente está tratando aqui no vídeo de hoje, que é a revolução dos Bitcoin Treasuries, e como que ela vai ser o catalisador principal para a aceleração exponencial da adoção do Bitcoin como reserva de valor global. Se o capital não pode ir diretamente para o Bitcoin por causa de curraizinhos regulatórios artificialmente impostos pelo sistema, então é natural e esperado que a solução seja o Bitcoin ir até o capital. Exatamente da mesma forma que surge um mercado negro de dólares em países como Cuba, Venezuela, Argentina, quando o socialismo, congelamento de preços e controle de capitais ridículos são impostos sobre a população e dizimam a economia. É o livre mercado fluindo como consequência da ação humana, mais uma vez. E como que a ação humana dribla mandatos restritivos que impedem pools de capital de ir para o Bitcoin? Muito simples. Embrulhando Bitcoin e novos produtos financeiros que esses fundos, esses pools de capital possam acessar. Imagina agora um oceano vasto de capital como esse aqui que a gente está vendo na imagem. A riqueza global, como eu falei, é estimada em 900 trilhões de dólares mais ou menos. Desse total, a gente tem 330 trilhões em real estate, em imóveis, 300 trilhões em mercado de títulos públicos e privados, 120 trilhões em dinheiro, 115 em ações e por aí vai. E aqui no cantinho, bem pequeno e microscópico, está o Bitcoin com modestos 2 trilhões de dólares. Pois é um mercado extremamente pequeno ainda, só que por consequência, crescimento potencial gigantesco. Se você me segue há mais tempo, você provavelmente já ouviu falar algumas vezes a analogia de que o Bitcoin se comporta exatamente como um buraco negro. O que é um buraco negro? O buraco negro suga a matéria através da sua gravidade gigantesca, que é tão forte que muitas vezes nem a luz consegue escapar. A atração gravitacional do buraco negro é tão intensa que, uma vez que a matéria cruza o que a gente chama de ponto de não retorno, ela é irremediavelmente engolida. Nesses 8 anos de jornada no Bitcoin, sendo os últimos 2 educando outras pessoas, eu já perdi a conta de quantas pessoas vieram me contar que depois que entenderam o Bitcoin, queriam vender todas as suas ações, todos os seus imóveis, cotas de fundos, etc. para comprar Bitcoin. A mesma coisa aconteceu comigo lá em 2018, 2019. A mesma coisa aconteceu com pessoas da minha família, amigos próximos, distantes, conhecidos. O nome disso é Lei de Capital de Wheatstone. As Bitcoin Treasuries representam a aceleração exponencial desse fenômeno, ou em outras palavras, a atração gravitacional do buraco negro está aumentando cada vez mais rápido por conta disso. Agora vamos falar especificamente dos 415 trilhões de dólares que estão ali em bonds e equities, ok? Muitos desses fundos estão presos, como se estivessem presos ali em verdadeiras piscinas de liquidez, em reservatórios gigantes, sem poder fluir para onde eles vão ser melhor tratados, que é o Bitcoin. E é exatamente aí que entram as Bitcoin Treasury Companies agindo como uma espécie de bomba de drenagem. Empresas como a Strategy, que é a pioneira, ex-MicroStrategy, e centenas de outras que estão seguindo seus passos, como a japonesa MetaPlanet, a brasileira Melius, 21 Capital, Nakamoto Inc., Blockchain Group, Samuel Scientific, etc. Todas elas estão criando esses mecanismos, essas bombas de drenagem de liquidez. Todas elas aplicam engenharia financeira inovadora para criar instrumentos financeiros tradicionais, como debêntures conversíveis, os convertible bonds, preferred stocks, as ações preferenciais, ou até mesmo emitindo ações ordinárias para levantar capital, e com esse capital eles acumulam mais e mais e mais Bitcoin nos seus balanços. Ou seja, se você é o gestor de um grande fundo cujo mandato te proíbe de comprar Bitcoin, agora você pode se expor às propriedades monetárias superiores do Bitcoin através de proxies como essas, como esses instrumentos criados pelas Bitcoin Treasury Companies. Nenhum entrave regulatório, nenhum burocrata sentado em Brasília ou no seu departamento de compliance do seu back-office vai poder fazer nada a respeito porque você está seguindo as regras do sistema. Vamos entender exatamente como isso funciona com um exemplo prático. Vamos falar dos Convertible Bonds da Strategy. Recentemente, em alguns meses atrás, a Strategy fez uma emissão de Convertible Bonds de algumas centenas de milhões de dólares. Tinha juros zero, eles não pagavam cupom de juros nenhum. Ou seja, você empresta dinheiro para a Strategy e eles prometem te devolver esse dinheiro daqui a alguns anos, mas eles não vão te pagar absolutamente nada. Você emprestou 100, eles vão te devolver 100. Por que alguém faria isso?
Simplesmente porque esses bonds podem ser convertidos em ações da MicroStrategy. E o que a Strategy faz com esse dinheiro que ela levanta? Ela compra Bitcoin. Isso significa que um investidor institucional que não pode ter acesso diretamente ao Bitcoin pode comprar esse convertible bond e indiretamente ter exposição ao Bitcoin. Se o Bitcoin se valoriza, a Strategy se valoriza e o investidor pode converter os seus títulos em ações da Strategy participando desse ganho. E é uma forma de drenar essa liquidez do mercado de títulos para o Bitcoin através de engenharia financeira e através de um veículo que eles já entendem e que eles podem, por mandato, operar. Mesma coisa acontece com as preferred stocks, ou ações preferenciais. Empresas como a Strategy emitem ações preferenciais como a Stride, Strike e Strife, são as 3 que eles já emitiram nos últimos meses, STRD, STRK e STRF. Uma delas é conversível em ações, as outras pagam dividendos de 10% a 8%, enfim, todas têm as suas propriedades diferentes para atender a diferentes perfis de risco-retorno, diferentes preferências de perfis de investidor. E o capital levantado com a venda dessas ações preferenciais também é usado para comprar Bitcoin. Portanto, novamente, um investidor que está buscando renda e exposição a Bitcoin, mas dentro de um formato mais conservador, no formato tradicional, encontra nessas preferred stocks uma solução bem interessante, muito mais interessante do que as alternativas que ele tem. Mais um exemplo de uma bomba de drenagem puxando liquidez rumo ao Bitcoin, dessa vez saindo do mercado de 115 trilhões de equities. E isso não é uma estratégia isolada do Michael Saylor. A gente já viu a Metaplanet no Japão, a Melius aqui no Brasil começando, a 21 Capital começando nos Estados Unidos, Blockchain Group na França, enfim, dezenas de outras já estão operando e centenas de outras estão começando e planejando começar a operar, exatamente adotando essas variações dessa mesma abordagem. Elas estão criando essas bombas de drenagem que conectam os vastos oceanos de capital tradicional com suas centenas de trilhões de dólares em bonds, em equities, etc., ao muito menorzinho, mas em rápido crescimento, mercado que é o Bitcoin. E se você está aí pensando, Bernardo, legal, mas talvez isso aí não faça nem cócegas do mercado de capitais como um todo, eu acho que a demanda por esses instrumentos financeiros ainda não vingou, ainda é só uma promessa, talvez ela nunca vingue. Deixa o tio Saylor te fazer refletir da mesma forma que ele fez o Jordan Peterson. Escuta esse trecho aqui. In the last 4 years, Bitcoin has emerged as digital capital, and there's a digital transformation going on through all of the financial markets right now, and it's spreading virally. So I'll give you some examples. How does it manifest itself? My company buys Bitcoin, and then investors buy my stock. My stock went up by a factor of 30, and we were the most successful stock in the entire S&P universe over those last 5 years. Our stock went from like $12 to $360 to the 400s. 3x more successful than NVIDIA, crushing every S&P company. And so that stock that I told you traded $2 million a day, that trades $5 billion a day right now. There's $5 billion of economic activity going on in 6 hours just in MSTR. People built stock options on that stock. And the options market in MSTR went from 1 million to 100 billion in those 4 years. $100 billion market in derivatives. The most successful ETFs in the world, they were launched last year. They were the Bitcoin spot ETFs. In January of 2024, they launched. They've grown to be about 140 or 150 billion dollars in size. They're bigger than gold. They're the most successful ETFs launched in the history of Wall Street. So the most successful ETFs, the options on MSTR became the most successful options, most valuable options in the marketplace. My company started issuing convertible bonds. We issued $10 billion worth of them. They became the most successful convertible bonds in the history of the market. Then they became the most profitable bonds in the history of the market. Then we started issuing preferred stock. We issued a stock called Strife. It generates 10% dividend yield at par. It marched up 20%. It became the most successful preferred, fixed income preferred in the century. We issued a convertible preferred called Strike. It became the most successful convertible preferred in this century. Our company... You said Strike? Yeah, it's called STRK. It is a preferred stock that is convertible preferred. So all of these financial derivatives are being launched.
There's a company that copied our strategy in Japan called Metaplanet. They were 30 hotels. They got destroyed by COVID. They were going bankrupt. They shut down 29 of the hotels or sold them. They kept one hotel. They adopted a Bitcoin strategy, recapitalized. They were worth $10 million. A year later, they were worth $1 billion. A few weeks after that, they were worth $5 billion. They're a company. They raised $650 million in capital in the last few months. They're the most successful stock in Japan. There are this week at the Bitcoin Vegas conference, Trump Media announced they raised $2.5 billion to buy Bitcoin. And so it's going to be backing Truth Social. GameStop announced that they had bought $500 million of Bitcoin. Soccer team in France announced they're putting Bitcoin on their balance sheet. Nigel Farage, leading the Reform Party, announced that he would adopt Bitcoin and put it in the Bank of England if elected. The Pakistani crypto czar announced they're establishing a strategic Bitcoin reserve in Pakistan. There's just a wave of adoption. There are a company, Nakamoto, raised nearly $1 billion, I suppose, to buy Bitcoin. There are Bitcoin treasury companies launching in 20 different countries right now. Companies are recapitalizing on Bitcoin, where instead of sweeping your long-term capital into treasuries, you convert your long-term capital to BTC, to Bitcoin, just like what my company did. That is spreading. There are now about 100 companies that are publicly traded that have... E mesmo que apenas uma pequenina fração desses centenas de trilhões de dólares comece a ser drenada para o Bitcoin através desses instrumentos, o impacto no preço e na adoção do Bitcoin vai ser exponencial. O próprio Saylor já sinalizou uma vez em uma entrevista que ele pretende abocanhar 1% do mercado global de títulos. And the ultimate goal, look, we're tapping into the fixed income markets. There's, 300 trillion of fixed income, so I want 1% of it. 1% do mercado de bonds é igual a 3 trilhões de dólares. Isso significa crescer o market cap da strategy em pelo menos 30 vezes. Isso levaria o Bitcoin dos atuais 100 mil para mais de 250 mil dólares. Só isso, sem nem considerar a liquidez presa nas outras classes de ativos, sem nem considerar o impacto das outras treasury companies. As Bitcoin Treasuries são de fato a maior revolução no mercado de capitais global dos últimos tempos e vão redefinir como o capital flui e onde ele se estaciona para ser melhor tratado. Só que vale também deixar claro uma coisa muito importante. Embora essa revolução esteja só começando e eu acredite de verdade que essas empresas vão crescer cada vez mais, vão se multiplicar cada vez mais e as suas ações vão se valorizar muito nos próximos meses e anos, eu acredito que é muito importante que todos tenham cautela. Se você está aqui assistindo esse vídeo, muito provavelmente você não é um gestor institucional, você não tem as suas mãos amarradas pelo seu compliance e você está totalmente livre para acessar diretamente o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu. Você pode montar a sua própria estratégia de Bitcoin Treasury e isso significa correr muito menos risco do que confiar num terceiro para fazer isso por você. Bitcoin em autocustódia, convicção inabalável nas propriedades monetárias superiores do Bitcoin e boas práticas de segurança no seu setup de autocustódia são o verdadeiro caminho para a soberania financeira e, portanto, eu não recomendo para ninguém que saia trocando todo o seu stack de Bitcoin por ações da Strategy, da Melius, da Metaplanet, da 21, de qualquer empresa que seja. Se você está começando sua jornada rumo à soberania e quer aprender da melhor forma possível, no menor tempo possível, eu te convido a dar uma olhada no meu curso Bitcoin Wake Up Call. O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. E, portanto, qual vai ser o resultado dessa revolução chamada Bitcoin Treasuries? Eu acredito que vai ser a percepção crescente de que o Bitcoin não é mais um ativo volátil, um ativo especulativo, e sim a melhor reserva de valor, a reserva de valor mais escassa, segura e globalmente acessível que já foi criada na face da Terra. O momento-chave vai ser quando os grandes players do mercado, os gestores com centenas de trilhões de dólares sob gestão, entenderem que simplesmente não podem mais ignorar o Bitcoin, porque o custo de ignorar o Bitcoin vai ser se tornar completamente irrelevante e ser esmagado pela concorrência que abraçar o Bitcoin. Eles vão perceber
que para cumprir o dever fiduciário deles de proteger e multiplicar o capital dos seus clientes e dessa forma poder justificar as altas taxas de administração e performance que eles cobram, para fazer isso eles precisam inevitavelmente de Bitcoin. E as Bitcoin Treasury Companies com as suas bombas de drenagem são exatamente essa solução que vai viabilizar isso para eles. Imagina o efeito cascata. À medida que mais e mais empresas adotam essa estratégia e mais investidores institucionais encontram nela uma via para o Bitcoin, a demanda pelo Bitcoin só vai aumentar cada vez mais exponencialmente. E o que era antes um pequeno nicho para entusiastas de tecnologia, para maximalistas, para bitcoinheiros, agora vai se tornar o pilar central do mercado de capitais global, uma participação relevante em todo o portfólio de investimento institucional. A lei de capital de Wheaton, que antes parecia limitada por essas barreiras burocráticas desse sistema artificialmente imposto, agora vai encontrar um caminho para a liberdade através da engenharia financeira das Bitcoin Treasuries. O que a gente está testemunhando é uma espécie de redefinição de como o capital é gerido e como o capital é alocado em escala global, com o Bitcoin no centro de tudo. E mesmo que você aqui assistindo não tenha nenhum tipo de mandato restritivo te impedindo de comprar Bitcoin, as Bitcoin Treasury Companies vão sim impactar a sua vida profundamente, porque elas vão impulsionar exponencialmente a adoção do melhor ativo, do ativo cuja oferta é fixa e cada vez mais escassa. Se a demanda vai subir exponencialmente e a oferta diminui e é previsível, a gente sabe o que vai acontecer com o preço. Vai explodir para cima. Em outras palavras, Bitcoin Treasury Companies é igual a number go up elevado à 10ª potência. Agora, se você concorda comigo que o Bitcoin está com decolagem autorizada, que o voo vai ser alto nos próximos meses, muito impulsionado pelas Bitcoin Treasury Companies, mas também pela adoção de Estados-nação, então talvez faça sentido você assistir outro vídeo meu, onde eu explico em maior detalhe como que eu pessoalmente estou usando derivativos, mais especificamente calls de IBIT, para montar uma posição alavancada com inteligência, com estratégia, onde eu tenho risco controlado, eu sei exatamente qual é o pior cenário, quanto dinheiro eu posso perder e eu tenho zero risco de liquidação no curto prazo se o movimento for na direção contrária no curto prazo. E que se der certo, pode até quintuplicar o meu patrimônio até o final desse ano. Editor, coloca aqui para mim o link para o vídeo da mentoria de opções. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo. Eu espero que tenha ajudado a entender melhor a revolução dos Bitcoin Treasuries. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar ele com mais pessoas que ainda não entenderam a revolução que está em curso, que está começando agora. É isso. E para me despedir de vocês, eu deixo aqui mais um trecho da entrevista épica do Saylor com Jordan Peterson, momento em que parece que a ficha realmente caiu para o Jordan Peterson. É isso. Até a próxima. Um abraço. Não se esqueçam, Bitcoin é better money. If it's ramping up in terms of its success, and let's say that that's exponential, because perhaps it might be, why won't Bitcoin just suck the investment capital out of everything? It is, and it will. Okay. That's why I'm here. That's Okay, so what's that's the message. consequences of that?